Fala galera do canal, bora começar mais uma aula. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre o nosso caso 2, que foi postado lá no Insta. Se você ainda não está inscrito no canal do Insta, segue lá a página que tem os casinhos bacanas para vocês acompanharem lá. Bom, esse caso refere um homem de 72 anos que chegou no serviço de emergência depois de desmaiar quando estava na igreja. Então, um quadro de síncope no homem de 72 anos de idade. Ele estava de pé, cantando um hino e caiu no chão. Sua esposa, que testemunhou o episódio, relata que ele ficou inconsciente durante aproximadamente 2 ou 3 minutos. Quando acordou, ficou tonto por 1 ou 12 minutos e depois se recuperou. Bom, vamos dar uma pausazinha aqui. Então, a gente está diante de um paciente idoso que apresentou um quadro de síncope enquanto estava na igreja. Ele estava de pé no momento que ele teve a síncope. Quando a gente vai caracterizar a síncope, é sempre importante saber como que o paciente estava, local onde o paciente estava, o tempo de duração da síncope, se teve algum sintoma pós-síncope, né? Se ele apresentou algum movimento anormal durante o período que ele estava inconsciente. Isso daqui ajuda muito a gente a pensar no diagnóstico diferencial de síncope, que é crise convulsiva, né? Uma crise epilética, que pode gerar movimentos anormais. Saber se já teve outros episódios anteriores é fundamental. Mas nesse caso, ele nunca teve síncope. Porém, ele vem apresentando nos últimos meses tontura e fraqueza quando ele vai fazer as atividades como aparar a grama, né? Isso acende um alerta para a gente. Não é uma síncope isolada, né? Ele tem alguns sintomas que vem acompanhando há algum tempo. Durante o exame, bom, sua única história médica é fundamental, né? Paciente com síncope é fundamental saber se tem alguma história prévia. Tem cardiopatia? Tem diabetes, para a gente pensar numa hipoglicemia, né? É um paciente que é epilético, né? Já tem uma epilepsia diagnosticada. Então, tudo isso ajuda a gente a caracterizar melhor. Durante o exame, ele está alerta, falante, sorridente. Tá, então isso é um ponto positivo. Ele teve um quadro de síncope, mas agora ele não tem nenhum déficit neurológico. Ele está bem, ele está alerta, ele está falante, está febril. Frequência cardíaca 35, né? Um ponto muito importante aqui, porque uma das causas de síncope são causas cardiogênicas. Então, fundamental aqui é o exame cardiovascular e o nosso paciente está bradicárdico. PA 11/7, que não se altera quando o paciente fica de pé. Por que é importante esse dado, né? Para a gente descartar a hipótese de hipotensão ortostática, uma causa muito comum de síncope, principalmente em pacientes idosos. Então, a pressão que se altera, a gente vai ver os critérios quando fica de pé, né? Cai 20 ou mais da sistólica, 10 ou mais da diastólica, a gente tem que pensar em hipotensão ortostática. Tem algumas contusões em face, braço esquerdo, parede torácica sem lacerações, ausculta pulmonar normal, ritmo cardíaco regular e bradicárdico. Então, mais uma vez aqui reforçando a bradicardia. Sem deslocamento do ictus, o paciente não tem déficit focal. Diagnóstico diferencial com AVC, né? O paciente teve perda súbita da consciência, mas agora ele não tem déficit neurológico focal nenhum. Hemograma, função renal, eletrólito sérico, enzima cardíaca normais. E a gente tem esse eletro aqui. As setinhas indicam para a gente a onda P, né? Então a gente vê um intervalo PR, ó, intervalo PR bem prolongado, ok? E ondas P's dissociadas do QRS. Isso permite para mim dizer que esse paciente tem um bloqueio AV total. É uma indicação aqui para uso de marca-passo, tá, pessoal? Então, indicação de marca-passo nesse caso.
Bom, mas eu quero falar para vocês um pouquinho sobre síncope. E aí, você chegou, você tá lá de plantão na emergência, acabou de se formar, chega esse senhorzinho para você e ele teve um desmaio. O que que você faz? Tem diferença quando você atende um paciente, esse paciente de 72 anos ou um paciente de 25 anos, né? Como que a gente maneja a síncope, sobretudo no pronto-socorro? Bom, a síncope é uma perda transitória e autolimitada da consciência, com perda do tônus postural e recuperação espontânea das funções neurológicas decorrente do comprometimento global agudo do fluxo sanguíneo cerebral, inclusive córtex e sistema reticular ativador ascendente. Bom, então, em resumo, perda transitória da consciência com recuperação neurológica espontânea e total por uma deficiência no fluxo sanguíneo global do cérebro. Quais são os mecanismos, né? Essa queda do fluxo sanguíneo cerebral, ele pode se dar por uma queda na resistência vascular periférica, né? O paciente passa por apresenta um quadro de vasodilatação arterial, ou uma alteração autonômica, né? Como acontece, por exemplo, na hipotensão ortostática, que o paciente tem uma alteração autonômica que pode ser anatômica ou funcional, ou uma queda do débito cardíaco por uma bradicardia reflexa, ou por causas cardíacas, como uma arritmia, que é o nosso caso, ou por um paciente que tem um retorno venoso inadequado. A cessação do fluxo sanguíneo cerebral por 6 a 8 segundos já pode resultar em síncope. E uma queda da PA sistólica para 50 milímetros de mercúrio ou menos também já pode produzir uma síncope. Ou por redução do débito cardíaco, ou por queda da resistência vascular periférica. Bom, a síncope normalmente ela tem um início rápido, uma duração curta e uma recuperação espontânea e completa. Ponto importante, tá bom? Então, o paciente com síncope ele tem recuperação completa e espontânea da consciência. Os sintomas pré-síncope podem estar presentes, né? Então, a lipotímia ou a pré-síncope são sintomas que podem preceder a síncope. Tontura, vertigem, que é aquela sensação de tudo rodando em volta, fraqueza, fadiga, distúrbios visuais e auditivos, então, precedendo a síncope, pode ter turvação visual, zumbido, sudorese, náusea e palidez cutânea. 60% das síncopes são neuromediadas. Então, 60% são o que a gente chama de síncope neuromediada. É a causa mais comum, muito comum em mulheres jovens com histórico familiar, né? Isso acontece por reflexo autonômico. E aí a gente tem alguns exemplos de síncope neuromediada, como a síncope vasovagal, hipotensão ortostática e hipersensibilidade do seio carotídeo. A gente vai falar disso na aula de hoje, o que é cada um desses itens. E pode ser cardíaca, arritmia ou causas estruturais, como miocardiopatia, infarto, etc. E sangramentos, né? Hemorragias podem levar a quadros de síncope. Hemorragia digestiva, por exemplo. Quando a gente fala em síncope, algumas situações a gente tem que pensar como o diagnóstico diferencial, né? Então, a síncope faz diagnóstico diferencial com a epilepsia, certo? Muito importante observar para diferenciar uma síncope de uma epilepsia que se o paciente tem movimentos anormais durante a crise, né? Se tem movimentos tônicos, movimentos clônicos, né? Como que é a recuperação, né? Normalmente o paciente com síncope tem uma recuperação rápida, espontânea, né? E o paciente já acorda com a consciência normal. O paciente com epilepsia, normalmente quando a crise cessa,
tem aquele estágio logo depois da crise, em que o paciente fica confuso, aéreo, com nível de alerta reduzido, né? Então, isso fala a favor de uma epilepsia. E é importante a gente fazer esse diagnóstico diferencial. Transtornos psiquiátricos, narcolepsia ou cataplexia, hipoglicemia, então importantíssimo, né? Chegou o paciente na emergência, tá com perda de consciência, acabou de ter uma síncope, avaliar a glicemia é importante. Uma queda acidental, distúrbios metabólicos, intoxicação exógena, né? Alguma medicação, enfim. Então, sempre importante a gente pesquisar, fazer o diagnóstico diferencial. Bom, aqui a gente tem um esquema do baroreflexo, né? A gente sabe que a gente tem baroreceptores lá no nosso seio carotídeo, lá no nosso arco aórtico, né? A gente tem baroreceptores que vão dar informações para o nosso sistema nervoso central de acordo com o grau de relaxamento ou contração do nosso vaso, né? Vasodilatação, vasoconstricção. E através do sistema nervoso autônomo vai atuar tanto fazendo vasoconstricção ou vasodilatação ou aumentando ou reduzindo a frequência cardíaca, né? Então, eu tenho uma situação em que cai a pressão arterial, eu tenho ativação do sistema nervoso autônomo para gerar vasoconstricção e vice-versa, né? Para a gente manter a nossa pressão estável, né? Então, esse controle do sistema nervoso autônomo, ele é fundamental. Em algumas situações, esse esquema ele não funciona da forma adequada. Bom, diagnóstico. História, exame físico, eletrocardiograma, isso é capaz de diagnosticar 50% das causas de síncope. O ecocardiograma, quando eu suspeito de causa cardíaca estrutural. O paciente tem uma miocardiopatia, tem uma valvopatia, o ecocardiograma ajuda. Tem algum indício na história desse paciente de uma condição potencialmente grave? Ou seja, eu tenho que fazer umas perguntinhas que vão me ajudar a descobrir a etiologia. Teve pródromo? Normalmente uma síncope vasovagal, ela muitas vezes não tem um pródromo. Está em pé, sentado ou deitado? Ocorre durante ou imediatamente após o exercício? Após micção, defecação, tosse ou deglutição, tem uma síncope que a gente chama de síncope situacional, que acontece nessas situações específicas, por exemplo. É um lugar quente ou aglomerado? É uma jovem que desmaiou num show, por exemplo, num lugar que estava quente, aglomerado? Estresse emocional, medo ou dor intensa, pensando numa síncope vasovagal? Imediatamente após o movimento brusco do pescoço, podemos pensar aí em hipersensibilidade do seio carotídeo, história de morte súbita na família, para saber se tem histórico familiar de arritmias que levam à morte súbita, e aí eu teria que investigar no paciente também. Tem alguma cardiopatia, alguma comorbidade? Está associada a dispneia, palpitação ou dor torácica, para a gente pensar em causa cardíaca? Teve lesões ou é associada à autoproteção? Isso daqui é uma pergunta muito interessante para a gente definir causas psiquiátricas, tá bom? Então, muitas vezes, causas psiquiátricas, o paciente, ao apresentar a perda de consciência, ele se protege a face, cai de uma forma a não se machucar. Então, isso ajuda a pensar em causas psiquiátricas. Medicamento. Sempre importante pensar em medicamento. Diurético, beta-bloqueador, antipertensivos no geral, né? Podem levar a hipotensão e, com isso, síncope. Muitas medicações causam prolongamento QT, como, por exemplo, alguns antidepressivos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina.
Diuréticos podem causar hipovolemia, neurolépticos também estão associados à hipotensão, né? Muitas medicações prolongam o intervalo QT, como fluoroquinolona, macrolídeo, antipsicótico, antidepressivo, antiarrítmico. Então é importante investigar a história medicamentosa desse paciente. Bom, a síncope neuromediada ou síncope reflexa, ela pode ser 60% das causas de síncope, eu falei para vocês que é neuromediada. A gente divide em situacional, síndrome de hipersensibilidade do seio carotídeo e vasovagal. Ela acontece por uma alteração súbita e transitória da atividade autonômica eferente. Então, aquele esquema que eu mostrei para vocês na imagem, né, não acontece da forma adequada. Então, a atividade autonômica eferente, né, com aumento da atividade parasimpática. O que a atividade parasimpática faz? Vasodilatação e bradicardiaca. E inibição da simpática, que faz o oposto, vasoconstricção e taquicardia. Isso, no final das contas, vai gerar bradicardia e vasodilatação, por aumento da atividade parasimpática e inibição da simpática. O sistema nervoso autônomo está funcionante, mas você tem uma alteração súbita e transitória da atividade do mesmo. Bom, a síncope neuromediada, então, a gente tem a síncope vasovagal, que está associada, aquela síncope associada a receber uma notícia que causa uma emoção intensa, né? Visão de sangue, medo, dor, né? O paciente sente dor e desmaia, né? Estresse, né? Então, isso já é a síncope vasovagal, ok? A síncope situacional é aquelas situações que eu falei, como defecação, pressão ocular, então compressão do olho, né? Pulmonar, causada por tosse, urogenital durante a micção. Então, o paciente tem síncope em situações específicas. Pode apresentar sintomas premonitórios, como diaforese, palidez, palpitação, náusea, hiperventilação e bocejo, né? O paciente pode ficar com olhos abertos e desviados para cima, pupilas dilatadas, movimentos oculares errantes, grunhidos, gemidos, roncos. Confusão pós-ictal é raro. Confusão pós-ictal está muito associada à epilepsia. Então, postura ereta, temperatura ambiente quente, depressão de volume, o paciente está desidratado, é um dia muito quente, o paciente bebeu pouco líquido, ingestão de bebida alcoólica, hipoxemia, anemia, dor, visualização de sangue, venopulsão, emoção intensa, podem ser fatores predisponentes para a síncope neuromediada, principalmente a síncope vasovagal aqui. O que eu faço é tranquilizar o paciente, retirar estímulos líquidos e sal, orientar a fazer manobras isométricas, como contração dos punhos, né? Para ajudar a melhorar o fluxo sanguíneo cerebral, né? Desviar o sangue da periferia para a região central. Pouco utilizados, mas a fluocortisona, vasoconstrictores, agonistas beta-adrenérgicos podem ajudar naqueles pacientes que têm muitos eventos, mas normalmente é a síncope neuromediada, não tem tratamento medicamentoso, é só orientações e tranquilizar o paciente. Orientar a beber bastante líquido, colocar sal debaixo da língua, por exemplo, ingerir sal para poder, né, subir a pressão. A hipersensibilidade do seio carotídeo é uma redução da PA sistólica acima de 50 milímetros de mercúrio ou uma pausa ventricular maior que 3 segundos em resposta à massagem do seio carotídeo. Alguns pacientes têm hipersensibilidade, então o homem vai fazer a barba e aí só de passar o aparelho pode ter uma síncope, né? Fazer massagem, né? Enfim,
usar uma gravata apertada, isso pode gerar um estímulo do seio carotídeo e o paciente ter síncope. É muito mais frequente acima dos 70, 80 anos de idade. Também pode ser uma causa de síncope, então investigar o que o paciente estava fazendo no momento da síncope pode ser útil. E a hipotensão ortostática, né? É uma redução de pelo menos 20 milímetros de mercúrio na sistólica e 10 na diastólica por 2 a 5 minutos, com 2 a 5 minutos com o paciente de pé, ou no tilt test. É um teste que a gente pode fazer para o diagnóstico. Então, média PA do paciente sentado, 2 a 5 minutos depois, média PA do paciente de pé, queda de maior que 20 na sistólica e 10 na diastólica, hipotensão ortostática. Tem que ser investigado, principalmente paciente idoso, tem histórico de síncope, avaliar a presença de hipotensão ortostática, que acontece aqui por uma falha vasoconstrictora simpática, né? Quando o paciente fica de pé, o simpático ele não consegue fazer não faz a vasoconstricção e aí o paciente tem síncope. Pode ter tontura, sintomas pré-síncopes em resposta à mudança súbita na postura, fraqueza generalizada, fadiga, lentidão cognitiva, falseio das pernas, cefaleia, borramento visual, dor no pescoço, dispneia ortostática e angina. Pode ser exacerbado por exercício, ficar muito tempo em pé, aumento da temperatura, e é muito frequente pós-refeição. Então, atenção, muito comum acontecer pós-refeição. O paciente acorda e aí tem o quadro, almoça, está almoçando, sentado na mesa, e aí tem o quadro de síncope. Aqui é um exemplo de um exame, o tilt test, que pode auxiliar no diagnóstico. Então, o paciente vai ficar deitado nessa mesa, que vai fazer essa mudança do decúbito enquanto afere a PA, enquanto o paciente é monitorizado. Então, esse é um exame que pode auxiliar no diagnóstico, mas não é um exame que encontra tão fácil em todos os lugares. A hipotensão ortostática, ela pode estar associada à insuficiência autonômica primária decorrente de doenças neurodegenerativas idiopáticas centrais e periféricas. Então, doenças neurodegenerativas como doença dos corpos de Levy, doença de Parkinson, tá? Insuficiência autonômica pura, atrofia de múltiplos sistemas, podem estar associados à hipotensão ortostática, e é frequente a hipotensão ortostática nesses pacientes. Pacientes com insuficiência autonômica devido a neuropatias periféricas autonômicas, como aqui eu destaco o diabetes, né? A principal causa aqui o diabetes, neuropatia pelo HIV, neuropatia autonômica paraneoplásica, né? A hipotensão pós-prandial, causas iatrogênicas como o uso de drogas e fármacos, sempre investigar no paciente com hipotensão ortostática a questão do uso de medicações, sobretudo antihipertensivos, e depressão de volume, né? Paciente desidratado. Então, investigar essas situações aí no paciente com hipotensão ortostática. Eliminar causas reversíveis, orientar a postura, evitar refeição volumosa, manobras de contrapressão isométrica também podem funcionar aqui, consumo de líquido e sal, e naqueles refratários, o uso de fluidocortisona, que é um mineralocorticoide, mas não é tão utilizado na prática, tá? Ou midodrina, também atua fazendo vasoconstricção. Bom, então são orientações a se dar para o paciente e, claro, sempre investigar se tem alguma causa básica, tá? Tem relação com medicação antihipertensiva, né? O paciente é portador de doença de Parkinson, você vai fazer o manejo da doença de Parkinson, então diabetes, né? Disfunção autonômica no diabetes, então todas essas questões têm que ser avaliadas também. Chegou no PS, o que eu preciso saber? Bom,
me parece uma síncope neuromediada, é uma síncope vasovagal, hipersensibilidade do seio carotídeo, é uma hipotensão ortostática, ou é uma síncope cardiogênica, ou é uma alteração do sistema nervoso central, é um AVC. Isso eu preciso identificar quando eu chego o paciente no PS. Então, eu preciso fazer uma avaliação cardiovascular. Se tiver indicado o eletrocardiograma, ele é importante para a gente afastar a causa cardiogênica, arritmias, por exemplo, como foi o caso da questão, e fazer a avaliação neurológica básica para saber se o paciente tem algum déficit neurológico focal. Se você suspeitar de causa cardiogênica ou de causa relacionada ao sistema nervoso central, internar o paciente e investigar internado. Existem scores que auxiliam nessa decisão. Eu vou mostrar 2 aqui para vocês. Laboratório geral, monitorização, eletrocardiograma e exames dirigidos para a hipótese. Estou suspeitando de um AVC, TC de crânio, exame de imagem. Suspeito de uma cardiopatia estrutural, ecocardiograma, e por aí vai, né? Então, identificar através dos exames a sua hipótese. Mas laboratório geral, monitorizar eletrocardiograma são coisas importantes para a gente avaliar. Internar o paciente com etiologia cardíaca confirmada ou suspeita ou com alguma doença potencialmente fatal. O score OESIL, ele pode ajudar a gente na tomada da decisão quanto à investigação ambulatorial ou investigação hospitalar. Se ele tem um eletrocardiograma anormal, se ele tem história de doença cardiovascular, se ele tem ausência de pródromos e se ele tem idade maior que 65 anos, para cada item desses ele pode ganhar 1 ponto. Se ele tiver de 2 a 4 pontos, internação. Tem o score de risco canadense para síncope, que avalia na presença de síncope sintomas vagais, reduz 1 ponto. História de doença cardiovascular ganha 1 ponto. PA sistólica menor que 90 ou maior que 180, 2 pontos. Troponina elevada, 2 pontos. Eixo QRS alterado para menos de 30 ou mais de 100 graus, 1 ponto. Duração do QRS maior que 130 mm por segundo, 1 ponto. QT corrigido maior que 480 milissegundos, 2 pontos. E se tem diagnóstico no departamento de emergência de síncope vasovagal, perde 2 pontos. Síncope cardíaca, 2 pontos. Nenhum dos prévios, 0 pontos. E aí, de acordo com a pontuação, eu vou dizer que o risco do paciente é muito baixo, baixo, intermediário, alto ou muito alto. E isso vai me predizer aí o risco de estar diante de um quadro mais grave, principalmente um quadro cardiogênico. Bom, então, diante de um paciente com síncope, como esse senhor que chegou na emergência que a gente viu no caso clínico, o que eu preciso avaliar? Resumindo, fazer perguntas para esse paciente que me apontem para uma possível causa neuromediada ou uma possível causa cardiogênica. E perguntas que me deem o diagnóstico diferencial, se possivelmente é uma crise convulsiva, se é um quadro de um AVC, por exemplo, um quadro neurológico, se é um quadro psiquiátrico e etc. Bom, fazendo essa abordagem, fazendo a avaliação no exame físico, eu vou ter minha principal hipótese. E os scores podem me ajudar a decidir quanto à internação ou não. Exames laboratoriais, monitorização e eletrocardiograma podem auxiliar muito no diagnóstico. Aqueles pacientes de maior risco eu vou internar, de menor risco fazer a investigação ambulatorial. Bom, pessoal, terminamos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o canal, ativem as notificações, sigam a página no Insta, curtam, compartilhem esse vídeo e fiquem ligados no nosso canal que a gente vai sempre trazer uma aula nova com um tema relevante para quem está cursando aí a faculdade de medicina
e tem interesse em aprender mais. Valeu, galera, muito obrigado e até a próxima.